Onde começou na história o que nós conhecemos hoje como globalismo? Quem foi Nimrod, grande caçador diante do Senhor? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 10, vamos ver quem foi Nimrod. Paz seja convosco, sejam bem-vindos. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe também com sua família, com seus amigos. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos lá, queridos. Sem mais delongas, vamos para a leitura do capítulo 10 do livro de Gênesis. Quem foi Nimrod? Vamos lá. Gênesis 10:1 começa falando da genealogia de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, deu continuidade ao projeto de Deus, que era de povoar a terra, né? Conforme nós falamos no capítulo anterior. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Bem, quem acompanhou a outra série da live, nós temos lá em Ezequiel 38, Gog e Magog. Temos em Apocalipse, Gog e Magog. A origem, né, de Magog está aqui no capítulo 10. É interessante porque esse capítulo 10, nós vamos falar de Nimrod, o primeiro protótipo de anticristo, o primeiro a pensar nesse sistema globalista que nós estamos vivendo. E 10 é justamente o número de poder na Bíblia, na numerologia judaica. 10 está ligado a poder, a domínio. São 10 chifres da besta. E é justamente no capítulo 10 que surge esse homem chamado Nimrod. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Itim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras. Esse capítulo 10 aqui vai nos dar a entender, alguns estudiosos defendem que a Terra era uma só, e que essa divisão dos continentes aconteceu nessa época aqui após o dilúvio. É possível. E os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabetecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Bem, esse não é qualquer um, né? Alguns que acreditam que os filhos de Deus são os anjos, até entendem que esse Nimrod seja alguém dessa linhagem, né? Mas teriam morrido no dilúvio, então não justifica. Mas o fato é que aqui ressurge um novo desejo de domínio da terra. Ressurge aqui uma vontade de alguém governar sozinho o mundo. Ele é chamado de poderoso caçador, e aqui na frente nós temos mais uns detalhes. Vamos lá. Cush gerou a Nimrod. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, Nimrod
poderoso caçador diante do Senhor. E são apenas 3 versículos sobre Nimrod. 8, 9 e 10. E o 10 diz, 10, 10. São 10 cabeças, 10 chifres, 10 é poder. Esse aqui é o protótipo do anticristo. Quando o pastor João Neves gravar um seminário de escatologia, eu vou começar falando de Nimrod. E o princípio do seu reino foi Babel, ou Babilônia, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. 10, 10. 10 cabeças, 10 chifres, 10 reinos. Esse camarada é o primeiro a ter a ideia globalista de governar o mundo todo. Nós vamos ver o episódio da Torre de Babel, no capítulo 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Ou seja, além de edificar, de construir Babel, que nós vamos ver no capítulo seguinte, ele edificou Nínive. Então, esse camarada tem uma influência terrível, um poder muito grande. Alguém misterioso. Nimrod. Grave esse nome. É o primeiro protótipo de anticristo. Eu diria o primeiro anticristo. Pode considerar assim. O primeiro a desenvolver esse pensamento globalista de querer governar o mundo todo. E também Misraim gerou a Ludim, e a Madim, a Leabim e a Naftuim. A Petruzim e a Casluim, só nome fácil, né? De onde saíram os filisteus e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, nomes fáceis, né? E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom até indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Agora ele vai falar agora do terceiro filho, e depois vamos encerrar. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Sem é de onde vêm os semitas, ou os judeus, né? Aquele que é contra os judeus é antissemita. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, Jeté e Mas. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto, esse versículo que eu queria, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Bem, é nesse versículo aqui que alguns estudiosos acham que até o presente momento o planeta Terra era todo compacto. Não havia essa quantidade de ilhas, pelo menos os continentes eram todos juntos. Nós sabemos que os continentes realmente se encaixam, né? E essa teoria entende que isso ocorreu após o dilúvio. E diz aqui que foi nesses dias de Peleg que se repartiu a terra. Bem, é um mistério, pode ser que seja isso. E Joctã gerou Almodá, e Selepe, e Hazarmavé, e Gerá. Até o final dessa live você está falando língua estranha. A Odorão, a Uzal e a Diclá.
a Obal, a Abimael e Seba, a Ofir. Esse Ofir não tem nada a ver com ouro puro de Ofir, isso aqui é um homem, uma pessoa. A Ofir, a Avilá e a Jababe, todos estes foram filhos de Joctã. Então, aqui. E a sua habitação desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. Segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Bem, interessante, eu percebi agora, você viu que o Sem é o mais velho e foi falado dele no final, né? Então começou falando do mais novo, né? De Cão, depois de Jefté, depois de Sem. Certo? Então aqui acaba, e nós temos esse cronograma de leitura. O tema de hoje foi quem foi Nimrod. Quem foi Nimrod? Bem, eu vou tirar o João Neres aqui. Dá licença, João Neres. Dá licença, Nimrod. E eu vou passar para vocês a canção de um pastor amigo, já conversei com ele, chamado Atilano Muradas. Eu deixei o vídeo aqui para o final, porque provavelmente o YouTube não vai permitir depois. Se ele não permitir, eu corto o vídeo nesta parte aqui. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, nós falamos hoje do capítulo 10, quem foi Nimrod, poderoso caçador perante o Senhor, o primeiro protótipo do anticristo. Vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês essa canção. Jafé gerou a Gomer, depois Magog, depois Madai, depois Javã, depois Tubal, depois Meseque, depois Atiras. Javã gerou Elisá, depois Atasses, depois Quitim, depois Dodani. Gomer gerou Rifá, depois de Askenaz, depois Togarma. E todos habitaram a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo. Formaram o povo grego, o povo celta, o povo persa, o povo medo, o povo cita, o povo cita. Cuxi, depois Miraim, depois Apute, depois Canaã, que gerou Sidom, depois Aete, o povo cananeu. Cuxi gerou Avilá, Rama, Seba, Sabética, depois Sabitá. Depois gerou Nimrod, caçador valente diante do Senhor. Fundou a Babilônia, foi grande herói e guerreiro. Misraim teve 7 filhos, do 6º filho, Casluim, foi que nasceram os filisteus. Os filisteus. Sem gerou Elão e Assur, Lúdia, Fachá, assírios, elamitas e arameus, e eles moraram na Ásia, desde o Oceano Índico até as praias do mar Mediterrâneo. Fachade gerou Salá, que gerou Aéber, que gerou Peleque, que gerou Reu, que gerou Seruque, que gerou Naô, que gerou Terá.
gerou Abrão, que teve 2 irmãos, Naor e Arã, que gerou a Ló. Abrão desposou Sarai e Naor a Milca, sua sobrinha. Terá Abrão, Sarai e Ló partiram de Ur e foram morar em Harã. São estas as gerações que descenderam de Noé em suas línguas e nações. E nações. Todas as nações da terra são filhas de Noé, Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. Glória. Cara é bom, hein? Deus abençoe, paz seja convosco. Até a próxima, capítulo 11, se Deus quiser. Um abraço.